Bênção de Deus, então, amados. Nós estamos estudando a lição 3. A semana passada nós começamos, mas não terminamos. Então, hoje nós pretendemos terminar a terceira lição. Conforme for o tempo, a gente já começa a quarta, tá? Tema da lição, lutando pelo consolidar. Texto básico, Isaías 40, versículo 1. Consolai o meu povo, diz o Senhor Deus. Então, a gente começou semana passada a estudar sobre o consolidar. O consolidar é um dos pilares, né, da visão celular no modelo dos 12, onde basicamente se ensina a necessidade de firmar as pessoas no caminho do Senhor. Até citei aqui um texto bíblico que vocês sabem que é o texto bíblico preferido do pastor Dalci, né? Que é o pastor de vocês, o meu pai, quando está até no envelope do dízimo de vocês, né? Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês, o nosso trabalho não é em vão. Então, eu já tive a oportunidade de pregar aqui na Igreja Batista, aqui em Canelinha, quando o templo de vocês era lá perto da casa da pastora Alice, exatamente sobre esse tema, né? Então, o que é uma pessoa firme? É alguém que não fica vacilando, é alguém que não fica andando, cocheando em dois pensamentos, né? Um dia o pé no mundo, um dia o pé na igreja, ou outro dia em cima do muro. É alguém que está resolvido. Então, para fazer uma pessoa sair de um estágio de criança espiritual, de um bebê espiritual, naquele estágio de adolescência que está meio indeciso, até chegar a uma maturidade onde ele está firme, ele sabe o que ele quer, ele decidiu seguir Jesus Cristo, ele sabe o que ele quer para a vida dele, ele não vai abrir mão desse caminho pelos prazeres da carne, pelas oferendas do mundo. Até chegar nesse ponto aí tem um passo, tem um passo a passo, né? Tem todo um processo de consolidação e de embasamento. A gente falou um pouco sobre isso semana passada. Estrutura, base e amor. Então, compete a nós que somos líderes, aqui vocês estão numa escola de líderes, ser essas pessoas que vão servir de modelo e que vão dar base, vão compartilhar um alimento através de um acompanhamento do discípulo até ele se estruturar. Porque no começo é como um bebê. Tem que trocar fralda, tem que limpar xixi, limpar cocô, né? Vai comer a comidinha, derrama comida na roupa, se suja com ketchup, com maionese. E uma criança espiritual não é muito diferente, né? Ele vai ter uma série de situações e dentro desse processo de consolidar é quase um discipulado. Não tá, porque o consolidar e o discipulado caminham meio juntos, né? Então, você está consolidando a pessoa e, ao mesmo tempo, está discipulando. Agora, vai chegar um momento que essa pessoa vai ficar firme. Ela vai ficar sólida. Ela vai chegar num nível de maturidade que vão vir as tempestades, vão vir os desertos, vão vir as provações, vão vir as tentações, vão vir as armadilhas de Satanás e elas não vão cair mais. E aí é importante dizer para vocês que, embora Deus venha usar nós para consolidar vidas, nós também estamos sendo consolidados. Porque nós também estamos num processo de consolidação contínua. Eu hoje sou pastor, você vai pensar, pastor, precisa ser consolidado? Precisa também. Precisa por quê? Porque a nossa caminhada cristã ela é comparada a uma construção. E essa construção ela não tem fim, né? A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando dia após dia até se tornar dia perfeito. Diga-se de passagem, tem um versículo na Bíblia que muitas pessoas, por não conhecer o original, o grego, acabam interpretando um pouquinho errado. Tem um texto quando Jesus Cristo vai falar lá no Sermão da Montanha, Jesus Cristo ele vai dizer assim, ó, sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Se você pegar esse texto e ler ele no literal, na língua portuguesa, você vai se desesperar, não vai? Porque você vai entender que Jesus está dizendo que eu tenho que ser perfeito.
E tem alguém aqui que é perfeito? Levante a mão. Só que quando você vai estudar o grego, né? O Novo Testamento foi escrito em grego e o Antigo em hebraico e aramaico. Você vai ver que na língua grega, cada palavra tem até 7 significados. Então, o tradutor ele tem que ter um conhecimento amplo da Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, para poder fazer uma tradução mais próxima daquilo que é o que realmente Deus ou Jesus quis dizer. E é interessante, quando você vai estudar a palavra perfeito no original em grego, é a palavra teleios. E a palavra teleios, ela tem vários significados. Ela tem o significado de completo, maduro. Eu gosto dessas duas palavras, principalmente da palavra maduro. Então, em outras palavras, quando Jesus disse sede vós perfeitos, Jesus estava dizendo assim, ó, amadureçam, fiquem maduros. Era isso que ele estava querendo dizer. E aí tem uma outra coisa interessante. No grego, o grego trabalha muito com figura de linguagem. E na figura de linguagem da palavra teleios, a figura de linguagem é a figura de uma casa em construção. Então, quando Jesus disse sede vós perfeitos, ele está dizendo, olha, completem essa casa. Vocês começaram uma obra, agora vocês têm que ir até o fim. Sede firmes e constantes, sempre abundantes. Eu estou numa caminhada, é processual. Né? Então, quando você... Só que tem um detalhe, para encerrar essa fala inicial, que a gente nem orou ainda, né? Como todo religioso, né? Quando uma casa fica pronta, acabou agora? Quem aqui já construiu uma casa? Quando uma casa fica pronta, vamos imaginar que alguns de nós aqui já atingimos a maturidade espiritual. Então, traduzindo para o português, a casa está pronta. Aí eu pergunto, quando a casa está pronta, parou? Aí o que vem depois? Manutenção, reforma, pintura da casa. Tem que limpar a caixa d'água de tempo em tempo. Ou seja, enquanto a gente estiver aqui nessa terra, a gente vai estar no processo. A gente vai estar em obras, né? Aqui. Mas aí tem uma boa notícia, né? Aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Amém? Mas, para a gente não botar muito pano quente, né? Não dar a impressão que o pastor Cristian está botando pano quente no que Jesus falou, é bom que a gente tenha realmente na nossa mente esse entendimento de que o padrão que Deus tem para nós é um padrão alto. Né? Ser de vós perfeitos. Ele quis dizer, olha, o caminho é árduo e eu quero que vocês realmente cheguem num estágio em que as pessoas possam ver Cristo em vocês, porque Cristo em nós é a esperança da glória. O dia que as pessoas começarem a ver Cristo em nós, pode ter certeza, onde a gente passar, a gente vai deixar um rastro. Vai haver transformação, vai haver mudança. Né? Então, esse é o propósito. E o consolidar está ligado a isso, né? A firmar as pessoas nesse caminho, ao ponto de que elas não se desviem mais. Né? Eu já falei aqui numa outra aula, um grande problema das igrejas no passado é que a igreja tinha uma porta grande para entrar, um acesso para o culto, né, para as programações da igreja, mas é como se tivesse uma porta maior ainda nos fundos da igreja. Aí a pessoa entrava pelaquela porta e saía pelos dos fundos, né, que era muito maior, ou seja, o número de pessoas que saía da igreja era maior do que o que entrava. Né? Sempre houve na história da igreja um rodízio muito grande de fiéis. É muito raro você ver igrejas, muito raro não vou pegar tão pesado, né? Mas uma grande parte das igrejas possuem membros que já não estão mais naquele lugar. Já estão numa outra denominação, já estão numa segunda, terceira, quarta denominação, porque não consegue ficar num lugar. Claro que tem também a questão de que algumas pessoas não têm estrutura para suportar confronto. Uma igreja que prega o evangelho genuíno vai haver confronto.
Vai haver uma lapidação. Deus quer nos lapidar, Deus quer nos confrontar, quer nos levar para esse amadurecimento. Então tem pessoas que sentam na cadeira e não suportam esse confronto. Elas não querem ser confrontadas, elas querem, é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim e quero morrer assim. Aí tem pessoas que não permanecem na igreja por causa disso, porque não aceitam o confronto, né? Mas tem aqueles que também não ficam, por quê? Porque falhou o processo da consolidação. Não teve um líder que acompanhou aquela pessoa, que deu atenção para ela, que ajudou ela a engatinhar, a andar, até ela poder andar com as próprias pernas. E muita gente se perde nesse caminho aí. A pessoa nem aprendeu a andar. Você abandona ela, ela vai cair, né? Então, esses dias Deus falou comigo na passagem daqueles 4 homens que pegaram aquele paralítico e levaram até Jesus. Só que Jesus estava numa casa e tinha uma multidão ali, não tinha como se aproximar de Jesus. Então aqueles 4 homens fizeram um buraco no telhado, vocês conhecem a passagem, e desceram com uma escada aquele paralítico até Jesus, né? E uma coisa que eu aprendo nessa passagem, existem pessoas que por causa da religião, por causa de traumas, feridas e uma série de acontecimentos, hoje estão literalmente paralisadas. E muitas dessas pessoas não conseguem nem chegar na igreja, nem chegar numa célula. Elas precisam ser literalmente carregadas. E eu sou de uma época que era uma alegria para um líder de célula poder ter o seu automóvel, porque nem todo mundo tem automóvel, talvez aqui hoje a maioria tem, mas há 10, 15 anos atrás nem todo mundo que era líder de célula tinha o seu carrinho. E era uma alegria quando um líder de célula comprava o seu primeiro automóvel, porque agora eu vou poder pegar meu discípulo em casa. Porque agora meu discípulo não vai ficar mais sem desculpa, eu vou pegar ele na porta da casa dele. E isso acontecia direto. A gente pegava na porta, né? Então não tinha como escapar, né? Era uma pescaria de alto nível, Leandro. Então, queridos, tem pessoas que precisam realmente ser carregadas, né? E depois de chegar aqui, chegar numa célula, passar por um encontro, um pós-encontro, vai haver um momento que ela vai ser consolidada, vai haver um momento que ela vai realmente ser curada, depois de receber carinho, amor, um acompanhamento, e ela vai voltar a andar com as próprias pernas. Mas até esse processo chegar, até esse dia chegar, a nossa participação como consolidadores, como líderes, é muito importante. Amém, queridos? Isso é a consolidação. Aqui a última frase, a gente vai começar aqui do item 3, tá? A última frase do ponto 2, que diz para que devemos consolidar, essa já foi. Eu só quero ler a última frase do item 2, tá? Ali diz assim, ó, assim como uma criança que chega ao mundo e passa por todas as fases de crescimento, temos que levar os discípulos a esse nível de consciência, né? Ali, no texto anterior diz, né, para que sejam responsáveis, maduros e conscientes da sua missão. Então nós vamos levar os nossos discípulos a esse processo de maturidade, onde eles vão se tornar pessoas responsáveis, maduros e conscientes de que eles têm uma missão aqui na Terra. Eu sempre ensinei algo que eu aprendi há bastante tempo atrás, que como líderes, a nossa missão é fazer com que os filhos espirituais se tornem pais. Esse é o nosso alvo. Fazer com que cada filho espiritual se torne um pai espiritual. Quem é o pai? O pai é aquele que gera, né? Nem todos que estão na igreja hoje estão gerando vidas para Deus. A gente falou aqui sobre o ganhar, né? Ganhar é uma coisa, gerar é outra coisa. Eu não falei sobre gerar, né? Porque não estava na apostila, né? Mas ganhar
a gente já falou aqui sobre o ganhar. Ganhar, basicamente, pode acontecer através do evangelismo. Quando você convida uma pessoa para ir na célula, ir lá, ou na escolinha de futebol, né, Leandro? E lá você faz um apelo e a pessoa levanta a mão e aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Agora, gerar uma vida é quando você gasta tempo de oração, de jejum, orando por vidas que você quer salvar. Orando pela sua cidade, orando pelo teu bairro, orando pelos funcionários da tua empresa. Aí quando você gasta tempo em oração, intercessão por vidas, aí você está gerando essas vidas. E essas vidas que você está gerando hoje, você pode ganhá-las amanhã. O erro nosso, muitas vezes, é querer ganhar sem antes gerar. Se todos que a gente quer ganhar, a gente gerasse antes no mundo espiritual, que tem uma regrinha que eu aprendi há muito tempo atrás, tudo que a gente quer conquistar no físico, primeiro a gente conquista no espiritual. Então, se a gente gerasse antes, tudo ficaria mais fácil. Porque quando a gente gera no mundo espiritual, através da oração e intercessão, quando chega a hora, a coisa acontece naturalmente. Você chega lá naquele teu colega de trabalho, que era uma pedra, que nem queria te ouvir, de repente ele está um doce. Quando é que é a tua célula mesmo? Quando é que é a escolinha de futebol? Ele já se convida. Por quê? Porque você gerou antes lá no teu quarto, na tua oração, na intercessão. Amém, querido? Só uma palhinha, porque isso não estava na aula do ganhar, mas o Espírito Santo que comanda aqui, né? Então vamos agregar conhecimento para tornar a aula mais rica, né? Amém, queridos? Até aqui está dando para captar alguma dúvida, né? Então, nós temos essa missão de tornar os discípulos pais, né? Pais são aqueles que geram vidas e são aqueles que nutrem vidas, porque um pai, ele não só coloca no mundo, como ele alimenta depois que colocou no mundo, né? Então, esse é o grande desafio nosso como líderes, de fazer com que cada vida, cada alma se torne um pai, uma mãe espiritual, né? Se nós conseguirmos concluir essa missão aí, pode ter certeza o Brasil está salvo, né? O Brasil está salvo. E o Brasil vai ser salvo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então vamos para o número 3. Essa introdução aí é para abençoar os nossos queridos que não puderam vir semana passada, né? Todo mundo está no 3 aí? Como podemos consolidar no dia a dia a nossa célula? Então, nessa sessão, daremos uma sugestão para o processo de consolidação no dia a dia. Sendo assim, falaremos de ações bem práticas que ajudarão na compreensão do que é consolidação. Estabelecendo os princípios para consolidar o caráter. Devemos lembrar que no processo da consolidação, estamos lidando com pessoas que não tiveram, em sua maioria, princípios bíblicos implantados em sua vida. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 vai dizer, né? De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então a gente vai lidar, no processo de formação de discípulos, nós vamos lidar com muita gente que não tem base bíblica, não tem conhecimento bíblico, não tem conhecimento de princípio. Então, ele vai precisar aprender tudo. É o beabá do Evangelho, né? E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quanto mais você transmitir conhecimento e informação, mais você vai contribuir com o crescimento daquela pessoa, né? Às vezes, nós temos a felicidade de encontrar pessoas que tiveram uma boa educação, o pai e a mãe, embora não conheciam a Bíblia, mas já tinham princípios cristãos dentro da família, né, de educação, de honra, de respeito. E isso daí ajuda muito, né? Isso ajuda muito. São pessoas que já vêm, vamos dizer assim, um pouquinho mais adiantadas, né? Porque teve um bom pai, uma boa mãe que soube dar uma boa educação, sobre puxar a orelha, corrigir, disciplinar quando precisava. Mas a gente vai pegar também pessoas que não tinham nada. Alguns até são literalmente órfãos, né? Nem pai e mãe tiveram, né? Então você vai ter que realmente formar aquela pessoa.
Então teremos que dar a elas bases bíblicas a fim de que sejam firmadas em sua nova fé. Então tem que transferir. Na verdade, você só vai fazer transferir o que você recebeu. A gente não pode dar o que a gente não tem. Então tudo aquilo que vocês receberam, os líderes de vocês, da caminhada cristã, da experiência, vocês vão transmitir para eles. Né? Ok? Provérbios 1, versículo 7. Vai dizer: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Esse versículo, diga-se de passagem, é um bom ensinamento para estar transmitindo a qualquer um, independente do tempo que esteja na caminhada. Porque esse texto, ele é poderoso. Né? Ele está falando que o temor ao Senhor, ele é o princípio de toda a sabedoria. Né? Então, quer ajudar alguém a permanecer firme e a realmente ser consolidado, seja uma pessoa temente a Deus e ensine o discípulo a ser temente a Deus. Porque a queda do homem começa quando ele perde o temor. Se eu perder o temor, pode ter certeza, é questão de tempo, vai vir a queda. Não tem como. Não tem escapatória. A pessoa que perde o temor, ela daqui a pouco ela está tratando algumas situações assim de pecado como se não fosse pecado. E não tem esse negócio. Né? Que é pecado e o diabo é esperto, né? Porque ele vai o tempo todo tentar, às vezes, soprar na tua mente. Não, mas isso não é pecado. Né? Agora, se eu tenho temor a Deus, eu sei muito bem o que é pecado. E eu tenho o Espírito Santo de Deus dentro de mim que me convence do pecado. Né? E agora o problema é que se eu perco o temor, eu começo a pecar, eu vou apagar a chama do Espírito Santo em mim. Aí o Espírito Santo apagado, ele não vai conseguir mais me alertar, né? Se eu já não busco mais, eu não oro a Deus como devia, não tenho mais o meu devocional, eu não estou mais me alimentando, daqui a pouco o meu óleo de azeite na lamparina, nem, né? Eu venho cantar no culto, aí o Vitor canta aquela música, minhas lamparinas, aí você está ali cantando, né? Estão acesas, só que é só um teatro, né? Porque a tua lamparina está apagada faz tempo, está faltando óleo. Aí, meu amigo, o Espírito Santo está tentando dar sinal, só que está apagado. A chama apagou e aí o pecado, a tentação vem e se cai. Perigoso. Gerando relacionamento para firmar alianças. Gerando relacionamento para firmar alianças. Os princípios não virão sem que haja um vínculo de relacionamento entre o novo discípulo e o discipulador. O que consolida o novo crente não é a estratégia, mas sim a caminhada diária, embora a estratégia faça parte do processo de consolidação. Muito bom isso aqui, né? O que consolida as pessoas não é a estratégia, o que consolida é, em primeiro lugar, o nosso amor. Né? As pessoas precisam se sentir amadas. Não tem nada que consolida mais do que o amor. Quando alguém se sente amada, protegida, valorizada, não tem por que ela querer pular de galho em galho. Não tem por que ela querer abrir a porta da gaiola e voar. Né? Apesar que a igreja não é gaiola, né, irmão? Desculpa aí, esse exemplo aí não... Mas é só para você entender, né? Mas não colou, né? Porque aqui é lugar de libertação, aqui é lugar realmente de abrir a porta da gaiola. Mas não tem que a pessoa ficar trocando de ministério em ministério, vai pulando de galho em galho. Né? Quando ela se sente amada, protegida, ela vai querer ficar naquele lugar. Ou vai querer ser assistida por aquela pessoa que está consolidando ela. Isso fala de relacionamento, né? De amizade, né? Ser um amigo do discípulo, né? Só que ser amigo também não quer dizer que você não vai falar as verdades que ele precisa ouvir, né? Porque tem pessoas que, eu já escutei essa frase, né? Eu quero ser amigo do meu líder, né? Quer ser amigo, mas não quer ser confrontado. Então, às vezes, esse negócio de ser amigo é uma desculpa para não ganhar puxão de orelha.
Mas, claro que a gente não vai ficar o tempo todo puxando a orelha das pessoas, né? Não é isso que eu estou falando. Mas é que tem hora que você tem que ser um verdadeiro amigo, né? Porque o verdadeiro amigo é aquele que fala a verdade, né? A Bíblia diz, né, em Provérbios, fiéis são as feridas feitas pelo que ama, né? Então, o verdadeiro amigo é aquele que fala a verdade, né? Olhando no olho, porque tem pessoas que quando usam essa palavra amigo, ela tem uma interpretação um pouco equivocada. Ela acha que amigo é alguém que fica dando tapinha nas tuas costas, concordando com tudo que tu faz. Isso não é amigo. Isso daí tá mais para inimigo. Que tá vendo o erro, tá vendo a fumaça, o negócio pegar fogo e ele tá ali de boca fechada porque não quer te ofender. Quer te ofender, mas tá deixando o cara ir pro buraco. Tá todo mundo comigo aqui? As pessoas não estão à procura de um programa bem feito ou mesmo de uma boa estratégia. A grande carência daqueles que chegam para Jesus é encontrar alguém que os ouça e ajude-os a curar suas feridas, de maneira que consigam ver com clareza aquilo que Deus lhes mostra. Eu já devo ter falado aqui que uma das grandes virtudes de um líder é ter dois ouvidos bem atentos, igual o pastor Dalci, meu pai, né? Um bom líder, ele ouve mais e fala menos, né? Eu gosto de falar, né? Minha mãe também. Mas é muito importante aprender a ouvir. Às vezes as pessoas só estão precisando de alguém para ouvir. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado nas células é de não ocupar a célula de uma maneira com programações ou com pregação, ou de uma forma que não tenha espaço para as pessoas falarem. Às vezes pode acontecer isso numa célula. Você programa lá 1h15 de célula, aí tem a palavra, tem o testemunho, tem um louvor e não sobrou tempo para mais nada. Então, tem que se deixar um tempo na célula para que as pessoas tenham liberdade para se abrir. Porque às vezes elas precisam se abrir, precisam botar para fora, precisam contar, desabafar, né? Claro, às vezes isso acontece no particular também. Mas às vezes ali na célula esse ambiente pode ser construído para que a pessoa se abra, né? As pessoas são curadas e consolidadas também quando elas conseguem se abrir e ter alguém que ouve, né? E que dá valor ao que ela está falando. Às vezes o que a pessoa está falando não é um assunto interessante, parece ser até uma bobagem, parece ser até uma coisa meio chata para você, mas para ela é importante. E a gente tem que valorizar, né? Porque as pessoas são diferentes, né? Então, uma vez eu escutei um pastor ali contar uma história que eu nunca mais me esqueço, o pastor Maico Abud, que é pastor presidente da Igreja Embaixada do Reino de Deus em Balneário Camboriú, né? O meu irmão, pastor Maico, participa da Embaixada em Itapema. Ele é o presidente em Balneário. Ele contou uma história uma vez que eu achei muito interessante. Ele tinha um discípulo que ele era aluno da universidade, e eu não sei se era da área de engenharia, era uma dessas áreas assim que o cara ele fez um tipo de um artesanato, um trabalho particular dele, e ele fez um tipo de um artesanato. Eu estou falando uma linguagem para vocês entenderem, tá bom? Não vou saber falar exatamente as palavras dele, mas aquele aluno fez um tipo lá de um artesanato, uma obra-prima, dentro da profissão dele, dentro daquilo que era o trabalho dele. Imagina assim, o Leandro fazendo... É tijolo ou telha, Leandro? Tijolo, né? Imagina o Leandro resolve fazer um tijolo diferente. É um tijolo que não tem nas prateleiras do mercado. É uma coisa fora do convencional, ok? E aí, para o Leandro, aquilo é uma obra de arte. Por quê? Porque não tem outro igual. Ele fez exclusivo, porque ele queria presentear o pastor dele. Eu fiz isso aqui, eu fiz com a minha mão. Isso aqui nem foi máquina que fez. Eu fiz aqui personalizado. E aí ele foi lá, só que o pastor dele não é do ramo de tijolo. Não entende nada de tijolo. E foi mais ou menos o que aconteceu entre o discípulo e o pastor Maico. O cara apareceu lá com uma obra de arte e ele presenteou o pastor, né? E ele presenteou assim como se estivesse dando algo valiosíssimo. Só que como o pastor não conhecia aquilo, ele olhou para aquilo, presente? Para mim? Tá bom, bota aí. Ou seja, nem deu valor, né? Por quê? Porque não conhecia o valor daquela obra, né? Então, às vezes pode acontecer.
alguém vem e conta uma historinha, ou vem apresentar algo para a gente, que a gente olha para aquilo, não, mas isso aqui, o que é isso, né? O que eu vou fazer com isso? Só que aquilo que parece para nós não é importante, para a pessoa é. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, né? De tentar, de valorizar o que a pessoa tem para repartir, o que ela tem para informar, o desabafo dela, ou até mesmo uma situação dessa aí, que se acontecer com alguém, você um dia ganhar um presente inusitado, né? Valoriza aquele presente, né? Valoriza, porque para quem dá, às vezes ela está dando o melhor dela, né? Então a gente tem que ser líder de célula tá muito ligado a você ser um pai, realmente, uma mãe, né? Então, um pai e uma mãe, né? Quando todo mundo aqui já deve ter, talvez, participado de uma apresentação de um filho, uma apresentação de sala de aula, ou de um evento da escola, né? Ou até mesmo quando tem o dia 7 de setembro, né? E para um pai e para uma mãe, quando o filho está fazendo uma apresentação, né, seja um teatro na escola, uma poesia, o teu filho, ele pode ser o mais engraçado e o menos preparado, mas é teu filho. Te garanto que a hora que ele estiver se apresentando, você vai babar, porque é teu filho, entendeu? Se ele chega da escola com um desenho todo torto, está todo torto o desenho, mas é o desenho do teu filho. Você vai olhar para aquele desenho, meu Deus, que lindo! Como é que tu fez isso aqui? Né? Assim deveria ser o nosso comportamento como pai, né? E com o discípulo não pode ser diferente. Entendeu? A gente, claro que eu já falei aqui, um filho espiritual nunca vai conseguir de nós a mesma atenção, a mesma valorização de que um filho biológico, né? Filho biológico nasceu de você, né? É sangue do teu sangue. É responsabilidade sua ter uma atenção maior porque você botou no mundo. Mas o sentimento precisa ser parecido, né? O sentimento de pai, né? De alguém que se importa, que se preocupa. E isso que vai consolidar a pessoa, né? Ela vê esse seu zelo, essa sua preocupação, esse amor. Estou falando de perfeição, tá, queridos? Mas eu estou falando de sentimento, de que as pessoas percebam que realmente a gente está se importando com elas. E as pessoas não são bobas. As pessoas não são bobas, são muito inteligentes para saber quando a gente não está nem aí para elas ou quando a gente realmente está se importando com elas. As pessoas percebem. Ou não percebem? Percebe sim.